Olá, boa tarde a todos. Conseguem todos ver e ouvir? Olá, boa tarde a todos. Estou a esperar que consigam. Sim, sim, sim. O João, Jorge, Ricardo, Diniz dizem que sim. Conseguem ver? Ótimo. Olá a todos. Bem-vindos a mais um webinar de modelação, neste caso modelação da armadura. É um webinar que vem um pouco em sequência do webinar anterior de estudo de armaduras, em que foi estudo e design de armaduras, onde tivemos a estudar algumas imagens, algumas formas diferentes de criar armaduras. E queria fazer então agora um pequeno exercício prático neste webinar, onde pegamos mostramos como fazer, ou como muita gente costuma fazer, uma armadura, ou algo como roupa, ou algo que fica por cima de uma personagem que tem uma topologia definida. Okay? Este modelo que eu tenho aqui é um modelo que retirei de um base mesh que eu comprei ou descarreguei há uns tempos, eu não me lembro, que guardei na minha pasta. Não é, acho que foi uma coisa paga, porque foi numa altura em que eu comprei nas épocas de Black Friday. Isso tudo, às vezes dou por mim a comprar coisas como packs de brushes e essas coisas todas. E este aqui é um dos meus favoritos, porque tem uma topologia interessante, uma topologia que serve muito à volta das coisas, dos músculos e tudo mais, e que me serve para mostrar então alguns dos pormenores. O que é que temos de fazer? Para já, vamos definir, antes de começar a modelar, vamos definir então o que é que vamos fazer. Quero fazer ou um cuiraço, ou seja, uma couraça, algo que dê para o peito, ou, por exemplo, e agora a janela abre-se deste lado, dê-me só um segundo. Algo que me dê para fazer, por exemplo, uma armadura de ombro. Se eu meter, por exemplo, shoulder, blade, armor, parece uma coisa deste género. Não precisa de ser blade, pode ser plate. São placas. Algo deste género. Uma coisa assim deste género. Eu já tenho aqui uma ideia de como é que as coisas vão ficar. Portanto, vamos fazer algo simples, algo assim como este. Vou abrir então um PureRef e arrastar para cá a imagem, ok? Pegar nesta, por exemplo, aqui, arrastar para aqui. Não precisa de ser igual, mas é um bom começo, ok? Não precisa de ser só a mesma, posso tentar perceber como as coisas à volta funcionam, ou seja, este aqui dá para perceber mais ou menos como é que esta parte aqui à volta funciona, mas é o suficiente para eu tentar perceber ou organizar-me e tentar perceber onde é que eu hei de colocar algumas das formas e alguns dos pormenores. Agora, uma coisa importante é relembrar um dos conceitos que eu falei no último webinar. Podem assistir este webinar sem ter assistido ao outro, mas o que eu gostava de falar sobre o webinar anterior é que falei sobre um elemento do design, uma forma de pensar no design, sobretudo de roupa, hard surface e outras coisas. E quando eu digo design, não é só o desenho, é saber pensar na forma em si. E o que nós temos de pensar é, primeiro temos de semicerrar os olhos e ver a forma, e neste caso vemos uma forma como sendo assim uma pera cortada ao meio, cortada aqui por baixo e isso tudo. Depois vemos as formas secundárias, que neste caso é a placa da frente, que é diferente da placa lateral, não é? E que estão depois têm rebites. E temos este V, que é uma placa, é um pormenor também secundário, e depois temos os pormenores mais pequeninos de todos. Portanto, temos vários níveis de detalhe. O nível grande, que é aquele onde vemos a forma toda, que é por onde começamos. Temos os níveis intermédios e os pormenores. Está bem? Façam sempre esta distinção, porque vão encontrar isto em todo o lado. Porque se fizerem uma coisa grande e depois esquecerem os intermédios e fazerem coisinhas só pequeninas, vão ficar com uma coisa demasiado difícil de olhar, demasiado chata e demasiado ocupada na imagem, e não vão dar descanso ao olho. Okay? Portanto, o design é uma coisa que acaba por
tem que pensar sempre aqui. Vamos olhar para aqui, estamos a olhar para aqui e semicerramos os olhos. O que vemos é a forma toda e depois vemos linhas verticais e só depois é que vemos que temos então os traços e as linhas a cair, tudo mais, está bem? Portanto, vou guardar esta imagem também. Mas eu vou selecionar tudo e depois com o Ctrl Alt, Ctrl, tecla para baixo e para cima eu posso organizar as imagens. Ctrl Alt para os lados também ele redimensiona as imagens automaticamente. Posso colocar esta aqui e depois selecionar e fazer Ctrl Alt, Ctrl só para baixo e para o lado e ele organiza automaticamente. Se não sabiam disto no PureRef, espero que isto tenha ajudado. E agora, este aqui, por exemplo, também é interessante. Se calhar era mais por aqui também que eu se calhar. Isto é uma boa ideia. Tem boas imagens aqui. Este aqui também. Isto é interessante. Vou gravar este. Este aqui. Este. Eu estou a gravar estas coisas e não estou a dar crédito à criadora, mas Collection. 9 designs de. É interessante. Ok, vou guardar esta imagem. Se calhar deixo estas duas. Seleciono estas. Ok, ponho isto assim aqui um bocadinho maior. Esta ponho aqui em baixo para poupar espaço. E agora já tenho isto aqui, já posso ir para o Blender. Então, vou colocar isto aqui em cima ou aqui de lado, tanto faz, como vou estar a modelar. Se calhar convém tentar mais vertical, portanto eu vou pegar nestes e vou colocá-los aqui em cima e depois Ctrl para a direita. Ups, aqui assim e assim. Assim consigo ver mais ou menos as coisas e posso tirar isto de cima se for preciso. Com o botão direito depois faço Mode, Always on Top e agora se eu for para o Blender isto não vai sair daqui. Então, vamos começar então com estas formas e o que é que eu vou fazer? Vou pegar no modelo, ir a Edit Mode e vou selecionar um loop, neste caso se a topologia me permite fazer isso, vou selecionar um loop e vou querer selecionar como é que eu vou fazer isto? Estou a pensar selecionar um loop, outro loop aqui, por exemplo, outro loop aqui e aumentar ou pintar, por exemplo, esta zona toda. Mas quando eu estou a pensar nisto, eu não quero fazer loops porque eu não quero selecionar a parte de baixo, quero selecionar só a parte de cima. Portanto, isto é um bom exemplo para utilizarmos o sistema de seleção de círculo, que é só pintar. Assim estamos a pintar a nossa seleção, e depois com o Shift vamos pintar mais ainda. Portanto, se carregarem com a tecla W podem fazer o cycle deste tipo de seleção. Eu não aconselho a seleção com a tecla C. Com a tecla C, se vocês estiverem aqui neste tweak ou no select box e se forem à tecla C, acontece o mesmo, só que vocês depois não podem rodar a câmera. Têm de selecionar com o botão direito, com o botão do meio do rato, que é o que serve para rodar, podem apagar a seleção e o botão direito para sair. Eu não gosto disto, portanto eu vou retirar, eu não costumo utilizar isto. Eu vou utilizar o Ctrl Alt, Ctrl Shift para clique para retirar esta informação daqui. Então já tenho aqui isto selecionado. Deixem-me só ligar aqui os atalhos para poderem ver aqui em baixo os atalhos que eu estou a utilizar. E então já temos então aqui uma pequena seleção. Para poder trabalhar num objeto, vou trabalhá-lo à parte deste, portanto vou duplicar, vou fazer Shift D e como são um conjunto de polígonos, fazer Shift D é só uma cópia. Clico com o botão direito, não clico em mais nada, clico com o botão direito, ou seja, ele vai volta para o mesmo sítio, depois faço a tecla P para separar a seleção. E agora tenho dois objetos, em Object Mode tenho dois objetos, este e aquele, certo? Portanto, este objeto agora posso movê-lo, posso adicioná-lo, posso mexer nele, posso fazer o que eu quiser com ele.
Se eu quiser agora dar-lhe espessura, posso perfeitamente vir aqui aos modifiers e clicar no Solidify Modifier e fazer com que ele tenha alguma thickness. Vou clicar com o botão direito e fazer Shade Flat, para poderem ver o que é que está a passar. Ou Shade Auto Smooth, também dá. Neste caso, Auto Smooth... Shade Smooth... Mas está bloqueado, portanto vou fazer Alt N em Edit Mode, selecionar tudo, Alt N e fazer Reset. E não sei porque é que não consigo mudar isto aqui, mas eu já não me lembro, já aprendi isto, mas pronto, de qualquer maneira, como é... porque, esqueçam, porque estamos no Modifier, esqueçam, estamos no Modifier, então Normals, tem que mudar os tipos de edges, não. Está-me a faltar qualquer coisa, mas pronto, não... Queria-vos mostrar que agora, se aplicarmos isto, e se eu fizer Ctrl A, Apply, por exemplo, Visual Geometry to Mesh, que é aplicar todos os modifiers, agora sim já posso selecionar as edges, que eu pretendo que sejam rígidas, com o botão direito em Edge Mode, com o tecla 2, posso fazer agora Mark Sharp, e eles agora fica com uma marca direita, ok? Portanto, isto é um dos princípios para podermos trabalhar e podermos criar armaduras e outros modelos deste género. Só que isto é muito rápido, ok? Foi só para vos mostrar o produto final, que é um modelo assim, okay? Um modelo que fica com uma espessura. Mas se estivermos a fazer um videojogo, ou estamos a fazer modelos para videojogos, convém que seja um bocadinho mais simples. Ou seja, não precisa de ter esta informação toda aqui dentro, ok? Portanto, se eu, em vez de aplicar isto, estou a voltar atrás, estou a fazer Ctrl Z, para vocês poderem ver, estou a fazer Ctrl Z. Antes de aplicar o modifier, o que podemos fazer é, antes de aplicar o modifier, nós podemos mexer nele, podemos ajustar alguns pormenores e o próprio modifier em si, podemos dizer que quero apenas ter o fill, isto é difícil de ver, portanto eu vou fazer se calhar vou colocar, eu aconselho, isto é um parênteses, eu aconselho-vos em Object Mode, virem aqui e lembrarem-se que tem aqui este pequeno pisco para fazer ligar o wireframe dos objetos, ok? Eu gosto de ter isto assim, uma opacidade pequenina, e gosto de colocar isto, por exemplo, num shortcut, como por exemplo F8 ou assim. E lembrem-se que as teclas F5, F6, F7 e F8 nos vossos teclados, se tiverem teclados nos portáteis, cá não vão encontrar isso, mas estas 4 teclas não estão a ser utilizadas, portanto podem utilizá-las para fazer este tipo de coisas. Ou utilizar o tecla Q e utilizar nos Quick Favorites, está bem? De qualquer maneira, se desligarmos aqui o fill, podemos ver que ele cria um offset apenas da parte de fora, e se eu desligar o rim, ou seja, se eu quiser só only rim, ele faz-me a parte de fora, quer dizer que ele só vai fazer a parte de fora e o rim, ou seja, esta aresta de volta, e posso ficar com o resto destapado, não é? Com o resto vazio, não é? Porque esta zona vai ficar tapada e não vou precisar de preocupar com ela. Portanto, ele está aqui a fazer uma dobra estranha. Portanto, isto, como ainda está editável, eu posso ligar e desligar, não é? E posso vir aqui às faces, tecla 3, Alt, clique para poder selecionar o loop, e posso fazer Delete, X, Delete Faces, e já tenho assim uma placa um bocadinho melhor. Ou posso selecionar tudo e fazer uma espécie de smooth, ok? O smooth pode ser feito de várias maneiras. O smooth, posso fazer um smooth
várias maneiras. Posso fazer o smooth através das ferramentas. Posso ir aqui a este botão que está aqui em baixo, que ou é o smooth ou é randomize. No vosso Blender há de aparecer uma coisa diferente. Se for o smooth, clico no smooth e depois é só arrastar esta bolinha e depois podem fazer com que os vértices fiquem mais average, né? mais smootherizados. Okay? E depois podem aumentar aqui o tipo de repeat e o tipo de smoothing. Okay? Ou podem utilizar podem fazer isso através da ferramenta, ou podem selecionar tudo, ou selecionar os pontos todos, e aqui em Vertex tem uma coisa que diz Smooth Vertices e depois tem a mesma coisa, ok? Ou podem ir a Sculpt Mode, agarrar neste brush que é o Smooth, ou com a tecla G, que é o Grab, por exemplo, que é o que eu utilizo mais, e depois o Shift, podem fazer também Smooth um bocadinho mais controlado, ok? E é isto que eu recomendo, porque isto aqui dá-vos controle total sobre o que é que querem fazer, né? E depois podem ajustar. Portanto, eu recomendo que deixem ou utilizem muito esta ferramenta do Grab, e depois com o Shift, com a tecla Shift, podem fazer o Smooth que querem. Vou sair de Local Mode para poderem ver o que é que está a passar. Vou clicar neste botão aqui em cima para poder ver isto de cores diferentes. Portanto, aqui no Viewport Shading de Solid Mode, que é o que não tem texturas, vou clicar no pequeno botão e vou dizer que quero Random, e assim consigo ver que tenho imagens diferentes, tenho cores diferentes e que são objetos diferentes. Para trazer, com a tecla Grab, para trazer isto para cima, isto são coisas que muitos de vocês já sabem, mas para trazer isto para cima, em vez de estar assim a olhar assim de lado, de joelho, e depois estar a tentar aumentar, o que eu posso fazer é utilizar a tecla Ctrl para fazer com que o movimento seja sempre segundo as normals, ok? Porque se utilizarem o Grab faz isto. O Grab vai para um lado e vai para o outro. Vou aumentar aqui a influência para vocês verem. E se eu quiser que ele vá para cima, ele está a ir para cima, ou seja, está a ir para ali para cima. Se eu quiser que ele aumente e que venha para fora, com a tecla Ctrl e puxar, ele vem, e reparem que eu estou a mover o rato de um lado para o outro, ele vai sempre para fora, ok? Portanto, isto é uma boa forma de eu saber que estou a mover o objeto para fora da nossa personagem, ok? E agora posso movê-lo para aqui, posso trazê-lo para aqui, com pequenos toques sempre, porque a ideia de utilizarmos o Grab Brush é podermos fazer com pequenos toques. Não é assim, é pequenos toques ligeiros, e ajustar o tamanho constantemente. O tamanho ajusta-se com a tecla F, como podem ver aqui, ok? Depois vejo que isto está claramente a tender para um lado, né? Portanto, se calhar vou ter de fazer aqui um Smooth e fazer com que o objeto tenha um bocadinho mais de equilíbrio. Com o Ctrl agora venho aqui também e trago para aqui, com o Shift faço Smooth. Portanto, o que eu estou a fazer são pequenos toques com o rato ou com a caneta, tanto faz, utilizando o Shift para fazer Smooth, mas um toquezinho muito rápido, porque se eu fizer demasiado com o Shift ele vai enterrar tudo, não é? Portanto, eu quero apenas um bocadinho. Quero mover ligeiramente as coisas, quero estar sempre a andar à volta, ok? Fazer Smooth, com o Ctrl às vezes trago as coisas cá para fora, vejo sempre o que é que está a acontecer, à volta, né? Com o Smooth novamente. Portanto, o truque é estarmos sempre a andar à roda, a vermos como é que as coisas estão a ficar, tá bem? Porque se estivermos só a fazer assim, só a modelar assim, depois temos uma ideia, mas depois olhamos para aqui e vemos que afinal não é nada disto. Pronto, assim temos uma ideia muito mais definida do que é que queremos, está bem? Portanto, o que eu recomendo às vezes é fazermos uma topologia muito simples, ou seja, algo que neste caso é apenas um loop aqui à volta, portanto não é nada de especial, um loop assim à volta e depois outrazinho por baixo. Podia ser um plano, podia ser o que quisessem também, não tem problema. E temos então de fazer uma espécie de duplicação e tudo mais. Mas eu vou falar aqui um bocadinho também sobre como é que resolvemos aqui um problema de topologia. Reparem então que, se eu fizer aqui um plano, e se nesse plano eu fizer botão direito e fizer Subdivide, duas vezes, com o Shift R faz aqui umas duas vezes o Subdivide,
Reparem que temos isto, né? Temos um ponto aqui que tem uma, duas edges só. Outro que tem aqui uma, duas, três edges. Este também tem uma, duas, três. Este tem uma, duas, três, quatro, ok? Portanto, a topologia é simples aqui. Mas este ponto é igual a este, que é igual a este, que é igual a este, que é igual a este, mas este ponto é igual a este, mas não é igual a este, ok? Por causa disso, quando nós queremos fazer smooth, este ponto vai-se comportar de maneira diferente desta. E estamos a ver isto aqui. Portanto, este ponto, como podem ver, é diferente deste. Se eu fizer smooth, se eu vier aqui Sculpt Mode, se eu fizer smooth, ele vai fazer um smooth a direito, né? E se eu fizer smooth neste, ele vai manter-se no sítio. Porquê? Porque este tem dois edges e este tem 1, 2 e 3. Conseguem ver a diferença? Para mim, quando eu pensei nisto, isto fez muito sentido. Portanto, não é por acaso que esta topologia está assim. Se eu quiser ter um vinco aqui, eu vou deixar isto assim. Porque se eu tivesse, por exemplo, imaginem que eu tinha assim isto. Vou fazer um corte aqui e outro corte aqui, por exemplo. E... Não, em vez de fazer cortes, cá vou fazer isto assim. Vou fazer com o K, que é o knife. Imaginem que eu tinha este aqui, fazer Ctrl X, este aqui, Ctrl X, portanto, imaginem que eu tinha isto. Se eu agora fizer smooth, ou seja, é a mesma coisa que este, se eu fizer Ctrl R, podem ver que o loop vem aqui à volta, deste, né? Se eu agora fizer smooth, com o Shift, reparem que ele até deu um salto, portanto, agora as coisas ficam a ser mais smooth, né? Porquê? Porque agora, este ponto é igual a este, porque tem 1, 2 e 3. Okay? Portanto, lembrem-se disto, que às vezes as arestas assim são são ideais do que este lado. E, como viram, para fazer isto basta fazer este mais este e depois tecla J, por exemplo, que é para juntar, ou com a tecla K, que é o knife, e cortamos as coisas, e depois Enter. Depois basta ir a tecla 2 para Edge, selecionar este, Ctrl X, este Ctrl X. Porquê Ctrl X e não X? Isto muitos de vocês já sabem, mas se eu fizer X só e se eu fizer Delete Edges, acontece isto. Mas acontece isto e deixa-me uma topologia terrível, que é um ponto aqui que não tem dimensão. Ok? Portanto, ao fazer Ctrl X, não estamos a apagar a Edge, estamos a dissolver a Edge e a transformar duas faces numa só. Ctrl X, Ctrl X. E agora, de repente, esta zona é um loop que está aqui a vir. Se fizermos isto assim, se eu tentar fazer um loop, um smooth, já não vai ter o mesmo efeito. E se eu quiser fazer algo deste género, então convém ter o canto, ok? De qualquer maneira, para fazermos outro tipo de trabalho, como por exemplo borders ou arestas, ou imaginem que eu quero fazer, por exemplo, temos aqui de lado assim a armadura e depois queremos fazer uma coisa assim, né? Uma coisa que vem daqui e depois faz assim, né? À volta. Shift D. Alt D. Não. Ctrl D. Não consigo. Eu tirei o Ctrl D, portanto eu vou ter que vir aqui a View, Annotations e apagar. Pronto. Portanto, se eu quisesse fazer isto, eu vou voltar atrás e vou colocar isto como estava. Okay? Se eu quiser fazer isto e mesmo assim manter este, o que eu posso fazer é simplesmente selecionar estes loops todos, que são estes dois, e utilizar, por exemplo, a tecla E para fazer Extrude, e depois com o botão direito clique para cancelar, e agora não posso esquecer, porque agora tenho duas edges no mesmo sítio, né? Posso fazer Alt S para fazer Scale, ou só S para fazer Scale. E neste caso, como é uma peça única, não faz mal fazer scale, mas se não fosse, ficava estranho. E agora posso fazer, por exemplo, o smooth também, e agora tenho uma topologia mais indicada ainda para aquilo. E agora, qual é que é o problema? Ao fazer isto, eu deixei de ter uma coisa suave, que era uma coisa assim, né? Para passar a ter uma coisa assim, assim e assim. E se eu fizer agora um Solidify, vocês vão ver que o Solidify traz as coisas para fora, né? Mas depois aqui vai trazer para aqui. Quer dizer que nós vamos ter uma interseção aqui nesta zona. Vai ser estranha, vai ser manhosa. Vamos ver como é que vai funcionar. Vai ficar estranho, né? Portanto, o que é que nós temos de fazer? Nós podemos fazer o Solidify, podemos fazer menos Solidify, temos uma coisa um bocadinho
mais pequenina, ou neste caso, se calhar, podemos fazer o Solidify para baixo, ou seja, para o outro lado. Neste caso estava um negativo, estava aí para fora. Neste caso agora posso ir para dentro, e se for para dentro, como o que nós tínhamos era isto, isto e isto, agora em vez de estar a fazer isto e isto, nós estamos a fazer isto e isto. Quer dizer que o problema não vai surgir mais, ok? Portanto, às vezes temos de pensar nestas coisas. O Solidify tem, lembra-se, dá para ir para um lado e para o outro, e felizmente, e isto é uma coisa que antigamente não acontecia, tínhamos de ser nós a fazer, mas hoje em dia ele é esperto o suficiente. Antigamente o Face ficava ao contrário, ou seja, quando fazíamos isto, para um lado ou para o outro ele ficava vermelho, e agora para um lado ou para o outro ele é esperto e deixa sempre em azul, porque sabe que nós vamos querer sempre ter isto em azul e não o vermelho, que é o lado negro, o lado escuro dos polígonos que não devemos ver, ok? Alguém me sabe dizer porque é que também não se deve ver não devemos ter a parte de baixo visível? Alguém me sabe responder aqui no chat? Eu não estou aqui a tomar atenção ao chat, mas entretanto vocês também acho que não têm dúvidas. Boa tarde a todos. Se souberem porque é que não devemos ter ou não devemos mostrar nos nossos modelos a parte de baixo de um polígono, ou seja, um polígono tem a parte de cima, né, que é a parte que devemos ver, e a parte que não devemos ver é esta, que é a de baixo, que aqui em Face Orientation fica vermelho. Alguém me sabe dizer porque é que não devemos ver? Deem um palpite, porque isto é mesmo só para poderem pensar sobre o assunto, está bem? Exatamente, a Mariana diz que fica transparente no rendering. Fica e não fica, porque há programas que fazem isto diretamente. O Maya, por exemplo, trata disto de uma maneira diferente. No Maya, no programa Maya, se eu virasse isto ao contrário, as faces ficavam pretas. Ok? Porquê? Por causa do backface culling. Então, aqui nas opções de definição do viewport shading, temos aqui um botão que diz backface culling. E o que acontece em Object Mode, quando não temos um wireframe, o que acontece é que a parte de fora deste objeto fica transparente. Portanto, se eu pegar nisto, tecla L, se eu trouxer para aqui, vocês podem ver que a parte de fora a parte de trás fica transparente e eu consigo ver tudo o que está ali. E não devia, não é? Não devia conseguir ver. Para não ver, eu vou ter que desenhar, entre aspas, vou ter que renderizar em tempo real 2 vezes o mesmo polígono. Isto para um game engine que está a tentar poupar recursos em todo o lado é suicídio. Porquê? Porque está a duplicar sempre cada ponto, cada polígono. Portanto, ao ter o backface culling ligado, vocês conseguem ter uma ideia de como é que os polígonos realmente são. Mas porquê que isto não está ligado então sempre? Porque às vezes temos um plano, estamos a modelar com um plano, neste caso estamos aqui a modelar com um plano, se por acaso virássemos a imagem ao contrário não o conseguimos ver. Portanto é preferível termos o backface culling desligado e olharmos para algo como o face orientation, ok? E são em botões diferentes. Portanto, eu até recomendo clicarem aqui e fazerem Add to Quick Favorites, depois com a tecla Q têm o Face Orientation e o Backface Culling que podem ligar e desligar, ok? Para quê? Para verificarem se está tudo mesmo bem no vosso modelo ou não. Ricardo, as texturas não serão aplicadas nesta parte. Se estivermos a renderizar os dois lados, que é o que dá para fazer, também existe um botãozinho no Unity e no Unreal que diz Draw Backface Culling ou Draw Backfaces, ou seja, estamos a pedir ao Game Engine para desenhar 2 vezes o mesmo polígono e a duplicar a memória gráfica nesse pormenor, que é minúsculo, né? Já está há 10 anos era uma preocupação mínima. Há 20 anos era uma preocupação brutal, não é? Não podia haver, porque estamos a poupar muito para ter uma personagem com 500 polígonos, não é? Então, é claro que há 10 anos também já não era tanta preocupação, hoje em dia já não é preocupação, mas têm de ter isto em conta se querem ser bons trabalhadores. Portanto, se estivermos a desenhar 2 vezes a mesma face, vai ter texturas, está bem?
Porque tecnicamente é um plano, não é um objeto 3D. Exato, um plano só tem um lado. Pronto, e depois podem pensar sempre que muitos de vocês, sobretudo os mais avançados, já sabem o que é Non-Manifold Geometry, geometria não manifold, né? E essa geometria é uma data de problemas, tem uma data de problemas, mas se souberem, se perceberem, ou se tentarem compreender, um ponto que está com uma edge que só tem uma face é Non-Manifold Geometry. Portanto, nós temos aqui uma data de Non-Manifold Geometry. Só que é Non-Manifold Geometry inofensiva. Ok? Parece que não, mas o que nós temos aqui, estas três faces são geometria correta, estas faces todas aqui à volta são geometria incorreta. Porquê? Porque estão a partilhar edges só com uma face. Portanto, supostamente, uma edge deve ter sempre duas faces. Nunca pode ter três e não convém ter uma. Ok? Portanto, uma face, reparem, se eu fizer aqui tecla 2 e se eu fizer extrude, isto é péssimo, isto é um erro. Porquê? Porque estou a criar 1, 2, 3, 4 edges non-manifold. E esta edge que está aqui em baixo é uma edge péssima. Porquê? Porque está a ser desenhada ou de um lado ou do outro. E o Blender tem de decidir se é deste lado ou se é do outro. Portanto, se eu fizer Face Orientation, ele decidiu fazer isto deste lado e não deste. Portanto, estes pontos não sabem para onde é que vão de virar as suas normals, então estão a virar as normals aleatoriamente. Portanto, o que acontece aqui é o Non-Manifold Geometry grave. E depois temos estes aqui que são Non-Manifold Geometry que não são graves. Não há problema nenhum nisto. Porquê? Porque se olharmos não há problema, não é? Mas isto que está aqui em baixo pode causar problema. Portanto, idealmente, uma aresta ou uma edge deve ter sempre duas faces. Esta e esta. Ok? Esta, neste caso, só tem uma, não há problema. Se eu fizer agora extrude assim, já funciona. Porquê? Porque esta agora já tem dois. E esta não tem nenhuma, também não há problema, né? Se eu continuar a fazer isto, também não há problema. É Non-Manifold Geometry, mas não há problema. Tanto que o Solidify ajuda-nos então a resolver este problema. Se o aplicarmos, deixa de haver Non-Manifold Geometry. Ok? Portanto, vamos selecionar isto tudo e vamos apagar. Tecla L para selecionar, X e Delete Faces. Portanto, o que nós temos aqui é geometria que serve perfeitamente para o que nós queremos. Preciso resolver aqui mais as vossas questões. Um plano só tem um lado, exatamente. Gabriel, quanto mais polígonos, mais detalhado é o personagem? Sim e não. Isso é um erro, não é bem um erro, é uma misconception, é um mito que deve ser desmistificado, né? Porque quanto mais definição eu coloco numa coisa, melhor ela fica, não é? Mas é claro que se eu fizer, por exemplo, um plano aqui, e se eu fizer exatamente o mesmo plano aqui ao lado, eu estou a fazer isto em Edit Mode, devia estar a fazer isto em Object Mode. Pronto, agora são objetos diferentes. Eu já utilizei o plano, vou utilizar agora, por exemplo, uma esfera. Uma UV Sphere. E outra UV Sphere. Temos duas esferas exatamente iguais. Okay? Vou pegar nesta esfera e vou fazer um Subdivision Surface, que é algo que me permite subdividi-la em várias faces. Portanto, se eu fizer aqui aumentar aqui um bocadinho a opacidade, vocês podem ver que uma face depois fica dividida em 4. E se eu fizer isso várias vezes, ela vai ficar dividida depois em 8 e por aí em diante, ok? 16 e tudo mais. Agora, se eu aplicar agora isto, apply, vocês podem ver a diferença de topologia, mas se eu retirar a informação, vocês podem ver que esta está facetada e esta já não está tanto facetada. Portanto, existe uma forma de suavizarmos estas faces para vermos a forma correta e a forma original de uma face, de um objeto. Okay? Se eu clicar com o botão direito e se eu fizer Shade Smooth, nós estamos a ver como é que o objeto realmente fica. Porquê? Porque quando um objeto, ou quando uma face, aliás, quando um vértice
partilha 2 ou 3 ou 4 faces, o vértice tem uma normal e a normal fica a apontar para cima. Se estivéssemos a ver isto desta maneira, então um vértice está a partilhar 1, 2, 3, 4 normals diferentes. Portanto, temos uma normal daqui, outra aqui e outra ali. É claro que isto, se ficar com um cubo, é mais fácil de perceber. Portanto, vou criar aqui um cubo. Portanto, num cubo, este vértice que está aqui tem... uma normal, né, que está a apontar para fora. Porquê? Porque é o average, é a média entre estes três. Okay? Se eu ligar este aqui para podermos ver, isto é o que está a acontecer na realidade. Ele está a desenhar 3 vezes o mesmo vértice. Está bem? Na realidade são 3 vértices. Porquê? Porque para vermos as coisas flat, as coisas assim com este flat shading, eles têm que estar a desenvolver. Este aqui tem que estar a desenhá-lo 3 vezes, 4 vezes, aliás, porque são 4 edges, e aqui são 3 porque são 4 faces, aqui são 3 faces, aqui são 4. Portanto, o que acontece é que o Blender é esperto o suficiente para nos mostrar a diferença entre o flat e o smooth, modificando os normals de cada aresta. Portanto, se eu modificar estes normals, se eu fizer botão direito Shade Smooth, e se eu agora retirar a informação do wireframe, vocês não veem particularmente diferença entre as duas. Não veem. Sobretudo assim ao longe, não veem. E esta tem um peso muito maior. Porque esta... Conseguem-me ver já? Ok, eu apareceu-me aqui uma janelinha a dizer que eu acho que eu calei-me logo, eu não fiquei a falar, porque apareceu, percebi aqui de lado que o stream parou. Foi sem querer, deve ter sido um problema qualquer na internet. Mas pronto, já voltou, ótimo, ainda bem. Eu parei logo de falar, não, estava só a querer mostrar que não há diferença entre um e outro. E se eu quiser colocar informação, posso colocá-la, por exemplo, através do Normal Map. Eu acho que o Ricardo está aqui, o vosso colega Ricardo está aqui. Ainda ontem falei com o Ricardo sobre isso e ele mostrou-me também que ele se diverte a pintar Normal Maps para dar informação de detalhe aos objetos, e tudo bem, pode ser, e poupa-se muito mais energia. É preferível ter poucos polígonos e mais mapas do que muitos polígonos. Mas se tivermos demasiados mapas e poucos polígonos, depois temos ali um trade-off, assim, temos ali depois um compromisso que não compensa. Porquê? Porque ter muitos mapas, ou muitas texturas, muitos PNGs ou muitos JPEGs, depois também vai ocupar a memória de outra maneira. Portanto, temos que encontrar ali um equilíbrio entre ter muitos polígonos, mas não demasiados, e ter muitas texturas, e os detalhes ínfimos temos que conseguir fazer através de texturas. Porquê? Porque se eu vier aqui selecionar estes dois, se eu vier aqui a Sculpt Mode neste, e se eu mover este aqui, ou se eu desenhar, por exemplo, aqui com o Draw, vocês podem ver que eu consigo fazer isto, né? Mas neste aqui, Alt Q para poder desenhar neste agora, vocês não vão conseguir ver nada. Porquê? Porque não existe geometria para eu poder conseguir fazer nada, não existe. Não vou conseguir. E este como tem, Alt Q para poder passar para este como tem, já consigo desenhar algo aqui. Portanto, o que muita gente faz é passar a informação deste para este. Okay? Isto é óbvio, isto é básico, porque é o que muitos formandos aprendem na formação de Blender. Mas, como o Gabriel, aliás, estava a falar sobre isto, eu quero dizer que não necessariamente. Por favor, não façam não tenham esta ideia de que quanto mais polígonos, melhor. Não, porque senão é difícil de trabalhar. É preferível começar a fazer a forma geral, como eu estava a falar há bocado, as formas grandes, é preferível fazer a forma geral assim, desta forma, desta maneira, e depois ir detalhando as coisas, do que começar logo a colocar muitos polígonos. Depois tentam-me enviar os fecheiros, e os fecheiros têm 700, 800, 1 GB, 2 GB, e não vale a pena. Não vale a pena. É preferível vocês terem os vossos modelos nos computadores assim grandes, mas depois fazer uma retopologia e guardar apenas aquilo que for preciso. Ok?
Exatamente, a Mariana responde exatamente, é exatamente isto. A geometria serve de suporte à textura. Podes fazer esculturas com muitos polígonos, mas não é só isso, esculturas. Para meter num jogo convém ter a geometria simplificada. Ou seja, eu posso ter isto tudo, né? E o computador aguenta. E depois posso guardar isto tudo bem. E isto é como se fosse um concept art de 3D. Mas se for para pôr num jogo, para ele correr bem, tem de estar assim. Para poder ir buscar informação a este e para podermos estar a trabalhar, ou podemos estar a jogar com um frame rate um bocadinho mais leve. E depois fazer o máximo detalhe com o baking de texturas. Portanto, mas foi uma excelente pergunta também, Gabriel, porque é algo que eu quero que pensem, mas ao mesmo tempo quero-vos ajudar a poupar tempo, porque depois estar a fazer um projeto com um monte de polígonos e depois alguém dizer-vos, está cheio de polígonos, baixa lá isso, é desmotivante, né? E começar a trabalhar, a receber esse feedback assim dessa maneira, não gosto de fazer, por isso é preferível avisar já que por favor não encham as coisas todas de polígonos, sobretudo quando estão a fazer remesh, com o Shift R podem aumentar aqui isto, e há uma tentação gigante para aumentarmos isto até que nem se vê, né? E pode ser, mas depois eu fizer Ctrl R, o computador bloqueia, vocês provavelmente viram o meu computador a ficar um bocadinho engaixado, né? Mas agora, se eu fizer a mesma coisa, o desenho que eu fizer vai ser totalmente smooth. Tanto que eu tenho que fazer smooth da divisão que aparecia. Se eu fizer smooth, ele desaparece. Não sei se vocês conseguem ver no YouTube, mas nota-se. E se eu fizer agora o Draw Sharp, vocês vão ver que o Draw Sharp fica mesmo perfeitinho. E com o Ctrl depois posso fazer um corte ao contrário, o que for. E fica mesmo perfeitinho. E é espetacular, não é? Mas depois isto num videojogo não dá. Então o que é que eu tenho que fazer? Tenho que captar esta informação para ali. Ok? Portanto, eu queria fazer um webinar simples, que é... Aí depois acontece isto. Se eu quiser ir agora para o Edit Mode, ele fica lento a pensar e demora imenso tempo a pensar se eu tentar ir para Edit Mode. Portanto, vamos desligar aqui os Normals. Depois nem sequer dá para ver nada. Fica grande demais. Não vale a pena. Este tipo de trabalho é preferível fazer, por exemplo, no ZBrush ou num programa qualquer que aguente mais polígonos. Aqui neste caso não aconselho muito. Portanto, vamos para Object Mode e apagar estes dois. E reparem que isto agora tem 1 milhão de vértices, né? Não se justifica. Portanto, agora temos de continuar isto. E agora, eu recomendo que o workflow seja simples, que é, estamos agora a criar um high poly, portanto este vai se chamar shoulder plate high, shoulder plate underscore high. Isto é outra coisa que eu também falei, ainda falei isto ontem ao vosso colega Ricardo. Lembrem-se que quando querem, sobretudo se estiverem a trabalhar com colegas que vão texturizar os vossos modelos, por favor coloquem os nomes corretos, sobretudo os high poly, façam underscore high em minúsculas. Porquê? Porque é o que por defeito aparece no Substance Painter para poder fazer o bake corretamente, ok? Underscore high pequenino, o nome que tiverem atrás tanto faz, não convém ter espaços, está bem? Mas underscore high pequenino. E depois o outro em low poly, que é o final, underscore low. Portanto, vamos fazer aqui um high, e ao fazer o high, o que eu vou fazer é, antes de aplicar o Solidify, vou colocar um Subdivision Surface antes do objeto. E só fazer isto antes, o que é que acontece? Eu estou a ver que ele vai ficar... estou a ver que ele vai ficar mais suave nestas zonas, ok? Mas eu quero que este loop aqui central e este loop aqui do meio seja vincado, ok? Para ser vincado eu posso fazer botão direito, Mark Sharp ou Crease, Edge Crease, e depois aumento aqui o Crease e ele faz com que o Crease, o que é o Crease? É vinco, em português Crease é um vinco, quer dizer que ele vai subdividir e vai fazer uma transição suave aqui,
mas aqui vai mantê-lo vincada. Portanto, lembrem-se que os creases ajudam muito a manter os nossos objetos a direito. Mas depois ainda temos aqui este problema de shading, estão a ver? Portanto, porque é que é muito importante trabalharmos com este modo de viewport shading e não andarmos a brincar tanto com os outros todos que aparecem aqui? No máximo dos máximos podemos mover para outros matcaps ou assim, para podermos ter uma ideia de como é que as coisas estão. Okay? Mas é importante para quê? Para nós percebermos, e vocês podem ver aqui este risco que está aqui, que este vinco que está aqui. Quando nós estamos a trabalhar numa modulação, temos que perceber como é que estão as normals. E às vezes dá mais jeito colocar, por exemplo, um loop aqui para... Reparem que eu, ao colocar um loop extra, estou não só a mover a forma final, portanto, Ctrl R aqui, e depois ao arrastar, reparem que não só a mover a forma, mas também a afetar o brilho. Olhem o brilho aqui dividido em dois. Okay? Isto é importante para perceberem que o brilho ajuda-nos a perceber como é que a figura fica, como é que o objeto vai ficar, tá bem? E como isto é supostamente uma parte em High Poly, estamos a trabalhar em High Poly, eu nem precisava de fazer um crease aqui. Eu podia fazer um bevel, portanto selecionar estes todos, e fazer Ctrl B para fazer um bevel. E ao fazer um bevel é melhor do que o crease. Porquê? Porque estou a criar geometria. Não estou a dizer... O crease serve-me para... vou clicar com o botão direito para voltar atrás, que eu não quero fazer isto, quero só mostrar-vos. O crease, o que ele faz é... Faz-nos fazer com que uma parte fique vincada, né? Enquanto que o bevel está a criar mesmo geometria nova, em vez de dizer como é que esta há de ser interpretada. Eu repeti isto que é para ser claro. Portanto, Ctrl B, e depois com um scroll apenas no rato, vou fazer um corte ao meio, e isto vai-me permitir ter um corte cada vez mais fininho, e já reparem que já estamos a deixar de ter este problema aqui a meio. Ainda temos um bocadinho, quer dizer que se calhar aqui convinha termos mais um. Clique aqui e depois arrastávamos para aqui para baixo. E reparem aqui deste lado, ele também vai ficar mais para baixo, portanto G, cá para baixo. Lembra-se da tecla G, por exemplo, se eu fizer G para baixo, ele acontece isto, ele vai sair. Portanto, se eu fizer G, duas vezes a tecla G, ele vai prendê-lo a um dos lados da geometria. E agora, reparem, o brilho já está muito melhor, já não temos aquele problema. Não é? E agora já temos uma coisa muito mais suave. Portanto, o que nós estamos a ver agora é muito high poly e é muito pesado. Porquê? Porque estamos a fazer aqui uma subdivisão com dois ou três... podemos fazer aqui dois níveis de viewport. Eu vou fazer um porque eu vou fazer outro a seguir. Tá bem? Mas a ideia é podermos ter uma coisa suave agora para que depois, se fizermos bake para um objeto poligonal mais pequeno, um objeto low poly, as normals vão ficar ajustadas. Tá bem? Portanto, o que eu posso fazer agora é, imaginem que eu tenho agora, por exemplo, aqui vou selecionar estas faces todas, e vou fazer a tecla I para fazer um inset. E ao fazer inset, reparem que o brilho muda um bocadinho, muda ligeiramente. Às vezes ajuda a desligarmos aqui momentaneamente o Solidify e o Subdivision para podermos ver o que é que estamos a fazer. Okay? Vou voltar atrás e mostrar aqui exatamente o que é que está a acontecer. Ao fazer com a tecla I acontece isto. E posso, por exemplo, fazer com o Loop Tools, fazer, por exemplo, um círculo. Ou uma esfera, um círculo, ou seja, como se fosse um cilindro a sair. Para fazer isto, preciso ter acesso ao Loop Tools, que é um add-on que vem com o Blender. Aqui em Edit Preferences, podem escrever aqui, em Add-ons, podem escrever aqui Loop, e vão encontrar uma coisa que diz Loop Tools. Eu recomendo que liguem, não é muito pesado e não vos atrasa muito o Blender quando ligam. Com isto ligado, depois podemos fazer selecionar com o botão direito em Face Mode, botão direito, Loop Tools, e depois temos uma coisa que diz Circle. Ele cria-me um círculo. Mas eu não quero tanto, eu quero que o círculo seja só um bocadinho. Portanto, eu posso fazer com que a influência seja mais pequena. Esperem, vou voltar atrás. E faço com o botão direito, Circle. E agora quero que a influência seja um bocadinho mais pequena. E ao mesmo tempo quero ver isto sem
estas coisas. Ele está aqui um bug qualquer que me está a retirar o... desligar isto de qualquer maneira, portanto vou mudar o ângulo de modo a que ele fique direito. Posso fazer scale, posso fazer a tecla G, posso fazer scale com Alt S, ou posso fazer scale só assim a direito. Vou fazer uma coisa um bocadinho mais pequenina, mas depois acontece isto, ok? Reparem que acontece este problema que está aqui. Mas com a subdivisão não há problema porque ele vai suavizar, mas mesmo assim nota-se que não vai ficar perfeitamente suave. E se olharmos para este matte cap, vocês podem ver que ele aqui é brilhante, o brilho vai a direito, mas depois aqui há uma moça. Não é? Portanto, para evitar isto, o que podemos fazer é ajustar os normals ou fazer uma cópia e colocar, por exemplo, um outro objeto por cima. Podemos fazer isto de várias maneiras, está bem? Mas o que devem ter sempre a intenção é cuidado para não acontecer isto. Reparem no brilho, está a fazer isto assim. Okay? Porque isto nota-se, está bem? Quanto mais como é que eu ia explicar isto? Quanto mais experiência tiverem com o Blender, vão conseguir perceber que há coisas que podem evitar e se calhar não fazer isto desta maneira, mas vamos continuar e depois vou fazer assim Loop Tools outra vez Circle, outra vez com uma influência maior e se repararem, ele está a fazer o Subdivisions não me está a deixar fazer um circle, porquê? Porque ele está a suavizar tudo e ao suavizar a distância entre este ponto e este é mais pequena do que este e este. Isto, como é grande, ele está a tentar suavizar e colocá-los os dois ao mesmo nível. Portanto, vai deixar de ser um círculo. Portanto, para ser um círculo como deve ser, vou fazer a tecla I novamente, que é para fazer outro inset. E ao fazer isto, reparem que agora já se dá para perceber que é melhor um círculo cada vez melhor, ok? E agora sim já posso depois fazer um extrude ou assim. E se fizer um extrude, faço um e depois outro para ficar com a geometria correta. E depois o que me interessa é que os loops, é que o brilho não esteja a distorcer muito aqui à volta. Vai sempre distorcer um bocadinho, existem truques para não o fazer distorcer, mas dependendo, e o que eu queria mostrar aqui é, dependendo do sítio onde colocamos alguns destes loops, dependendo do sítio onde colocamos alguns destes loops, estes loops estão aqui, a geometria vai ter mais ou menos controle, né? E suavidade para cima e para baixo, ok? Portanto, isto acaba por ser uma dica de hard surface, né? É claro que com aquele matte cap nós conseguimos ver que isto realmente está estranho, né? Mas no matte cap normal ou no estúdio vemos que não há problema, ok? E o brilho realmente não é muito grave e não se vai notar assim grande diferença. Mas pelo menos está lá a ideia de que vocês têm que ter a certeza que não estão a dobrar. E aqui dá para ver mais ou menos, estão a ver? Está aqui a ver aqui uma parte aqui mais para baixo, né? Parece uma moça. Mas não faz mal. Pronto, às vezes este material também costuma ser martelado, né? Portanto também não faz mal, não faz muito mal. Mas pronto, isto serve para vocês perceberem que quando estamos a desenhar uma topologia para ser hard surface ou para ser algo depois onde colocamos um subdivision, um solidify ou o que for, podemos ter um high onde podemos colocar tudo, onde podemos colocar a tralha toda que quisermos, e depois convém termos um low, e esse low é algo onde temos apenas o envolvente. E eu, para terminar este webinar, eu gostava de fazer aqui uma cópia deste modelo. Portanto, já temos aqui este high. Eu vou voltar atrás porque eu não quero fazer isto com o círculo. Aliás, e se eu quisesse ter um círculo, eu fiz isto mal, fiz isto errado. O que eu devia ter feito era estes, assim, ou seja, ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 4. Ok? É preferível fazer um circle com este. Portanto, se eu fizer Loop Tools e Circle, é mais simples assim do que... Porque assim vai sempre... E se eu agora fizer a tecla I novamente, vai ficar um bocadinho melhor, não tanto, mas se eu fizer outro I, vai ficar um bocadinho melhor, mas não necessariamente. Mas pronto, é um círculo, já fica mais um bocadinho melhor, mas mesmo assim nota-se que não é bem um círculo. Porquê? Porque temos
este vértice que é 1, 2, 3 edges, né? Este vértice que é 1 e 2, 1 e 2, né? Ignorem estes que estão aqui, né? Portanto, ao fazer isto, é claro que estes vão estar sempre, vão ter sempre este problema. Portanto, o que outras coisas que podemos fazer é pegar neste e tecla I novamente, e depois I novamente, de modo a que o que faz a aresta tenha sempre 1, 2, 3, neste caso 4 arestas, está bem? E depois só aumentar aqui os níveis de viewport, é claro que ele fica aqui bonitinho e perfeitinho. Então este é o high, não é? Portanto, se eu duplicar isto, botão direito, e agora este for o low, temos então dois objetos, o high e o low. O high é aquele que vai ter as coisas todas, né? E o low é aquele que vai ter tudo simples. Neste caso não vai haver subdivision, surface, vai ter um solidify, tudo bem, mas o solidify não vai ter o only rim, ou seja, vai ter o fill, mas o only rim, portanto vou aplicar também. Portanto, o nosso low poly vai ser assim, que é com pouca geometria, não vai ter estes loops todos. Vamos apagar este loop que está aqui, Ctrl X, este loop está aqui e este loop está aqui, Ctrl X, já fiz a asneira, portanto é este loop. Vou selecionar tudo e vou tirar aqui antes de mais, vou tirar aqui os edge creases. Pronto, agora vocês já conseguem ver melhor o que é que está a passar. Portanto, vou selecionar este, Shift, Alt, este, Ctrl X, Alt, este, Ctrl X, e agora temos isto um bocadinho melhor, Alt, este, Ctrl X. Qual é que tínhamos criado mais? Este aqui também, Alt clique, Ctrl X, ok. Não precisamos destes todos, portanto, precisamos de apenas, não precisamos destes todos aqui, não precisamos deste aqui, Ctrl X, mas precisamos, se calhar, deste aqui. Porque se eu fizer Ctrl X, reparem como ele vai mostrar sempre a opacidade, mas reparem como a diferença entre este loop aqui vai modificar. Eu quero que olhem para este brilho. Vai modificar o brilho, estão a ver? Se eu juntá-los mesmo muito juntinhos, vai ficar assim um brilho assim deste modo. Se eu juntar estes aqui também, com Alt e Ctrl, Alt e Shift, se eu fizer GG e trouxê-los para dentro, se eu os trouxer para dentro, perdão, o brilho fica muito mais unido, ok? Mas depois fica isto assim desta maneira. Portanto, não é o esperado. Portanto, eu recomendo que façam algo assim mais suave, para depois fazer com que o normal map dê uma suavidade um bocadinho melhor a isto. Este aqui está tudo bem, pode ser. Até nem precisamos ter este aqui. Como é low poly, podemos fazer Ctrl X e deixar assim, ou tecla 1, este com este, J, e fazemos aqui triângulos. Neste caso, o brilho não muda, portanto vamos deixar como está. Pronto, temos então aqui o low poly. Este aqui vai ser o high poly, já está com estas coisas todas. Vamos então aplicar tudo para ser mais pesado, não é? Portanto, vamos fazer Ctrl A aqui e Ctrl A aqui. E agora temos aqui um high poly grande, não é? Reparem que nas zonas onde temos não é os polos, é como é que são? Os triângulos, estes pontos que só têm 1, 2, 3. Reparem que as zonas ficam até mais escuras, não é? E aqui também. Portanto, às vezes não ajuda colocarmos muitos polígonos, depois isto aqui fica estranho, aqui fica muito denso e não precisamos de tanta informação. Portanto, este aqui está smooth e bonitinho. Este aqui está mais ou menos, né? Portanto, se eu tiver este exatamente no mesmo sítio que este, que para fazer isso basta colocá-lo aqui 0, e agora estão os dois no mesmo sítio. Imaginem que este, por exemplo, estava aqui num sítio estranho, num sítio diferente, num sítio diferente. Se eu quiser, posso fazer com que este esteja no mesmo sítio que este, sabendo que este tem o ponto de origem ali no centro e este aqui tem o ponto de origem ali no centro. O que podemos fazer é, posso pegar neste, Shift este, e agora Shift S, e dizer que quero colocar a seleção para cima do ativo. Selection to Active. E ele vai colocar para cima dele. Ou seja, sabendo que a sua relação entre o objeto e a origem é a mesma, se ele estiver perdido, em vez de estar, e se não tivesse em 0, se tivesse, imaginem, vou fazer isto de outra maneira. Imaginem que este tinha aqui um número estranho.
em vez de estar a fazer copy-paste disto, o que eu posso fazer é pegar neste, Shift S e Selection to Active e ele vai para cima dele, ok? Mas só funciona isto se a relação entre este ponto e este for igual, ok? Portanto, Shift S, Selection to Active. Lembrem-se disto. Portanto, está um em cima do outro. O que é que precisamos agora? Precisamos no Low Poly, precisamos de UVs, ok? É muito importante antes de fazermos qualquer tipo de trabalho de bake, temos de fazer UVs. Para fazer UVs nisto não é muito difícil, porquê? Porque temos uma parte de fora, é uma placa apenas, temos uma parte de fora, podemos fazer a tecla U e fazer Unwrap e ele vai-me fazer isto. Okay? Não é o mais indicado, até porque se calhar deve estar aqui um bocadinho distorcido, vamos ver em Display Stretch, sim, aqui no Stretch está aqui a sofrer um bocadinho e aqui está a sofrer muito. Porquê? Porque imaginem que nós estamos a... Isto é um botão, não é? Imaginem que é um botão de borracha. Imaginem que isto é uma coisa de borracha. Se estivermos a tentar empurrar isto para tentar passar a ferro, não é? Ele vai ficar estranho aqui. Portanto, esta zona vai ficar sempre estranha. Portanto, o que eu recomendo é fazer um corte aqui, mas muita atenção onde façam o corte, porque o bake pode afetar o tipo de shading que vamos fazer. Portanto, aqui conseguem perceber que está mais claro, quer dizer que está muito distorcido. Portanto, eu recomendo fazer aqui no cantinho. Aqui fazemos, por exemplo, tecla botão direito, marque Sim. Portanto, vamos selecionar tudo e fazer o Unwrap novamente. Não mudou nada, só retirou-o daqui, né? Mas se eu agora fizer este aqui, mais este e mais este até aqui, que é o final, né? Aliás, eu até devia ter continuado mais para aqui para baixo, mas não faz mal. Imaginem que eu continuava e pronto, ficava assim, ok? E vamos fingir que isto não aconteceu. Vou clicar aqui com o botão direito e vou fazer marque cima outra vez e vou precisar de cortar esta edge aqui, mais esta aqui e mais esta aqui. Portanto, se eu fizer botão direito, marque sim, tecla A, U, Unwrap, mesmo assim não está bom, aqui já recortou um bocadinho. Se calhar aqui, olha, como ele aqui não faz distorção quase nenhuma, vou retirar este aqui. Portanto, este aqui, este e este aqui, este aqui, vou tirar Clear Sim, e agora vou selecionar tudo e vou fazer Unwrap outra vez, ou seja, vou deixar como estava. Se não há diferença, vou deixar como estava, mas este ainda não está bom. Quer dizer que vou ter que recortar mais ainda. E para recortar cilindros, posso selecionar estes aqui. E agora com a tecla U, Unwrap. Marque Sim, tecla U, selecionar tudo, U, Unwrap. E agora já está, finalmente. Porquê? Porque eu cortei a parte de cima, cortei a parte de baixo e cortei isto aqui ao meio. É a mesma coisa que parem num rolo de papel higiênico, se cortarem o rolo de papel higiênico, assim já o conseguem desdobrar, certo? Portanto, assim já tenho uns UVs sem grande distorção. A não ser aqui, temos aqui uma ligeira distorção. Se quisermos, até podemos pegar nestes dois e fazer marque sim. Este aqui, marque sim, selecionar tudo, Unwrap, e agora já está um bocadinho mais relaxado, não é? Mesmo assim, isto aqui está com uma posição estranha. Eu acho que podemos melhorar aqui a posição disto. Portanto, eu posso fazer isto assim, S, para poder maximizar o tamanho, não é? E é claro que isto vocês iriam estar depois a partilhar este espaço com outros objetos, mas se não for o caso, tudo bem. Agora, imaginem que eu quero selecionar este e este, e agora quero mover, mas depois vou mover aquele também. Eu não quero. Portanto, como é que fazemos isso? Para fazer isto, o que eu recomendo é desligar este pequeno botão, que é o botão de UV Sync, e assim já só temos o que está selecionado aqui, já podemos mover, e posso colocar no sítio onde eu quero. Portanto, com a tecla L posso mover, posso rodar, e posso ajustar então aquilo que eu quero. Este aqui com a tecla L posso colocá-lo deste lado, não precisa estar alinhado. Este aqui posso selecioná-lo, posso colocá-lo aqui no cantinho. E agora, se eu selecionar tudo, tenho acesso a tudo. Vou selecionar estes. Vou rodar de modo a que consiga colocar tudo no mesmo sítio. Depois não faz mal se eu tiver que mover um ponto ou outro, mas pronto.
tenho os UVs optimizados. UVs optimizados feitos, então vamos então fazer uma espécie de bake muito simples, que é high poly ligado e low poly. O high poly não precisa de UVs, está bem? Porque o high poly é só a informação de gráfica que vamos retirar, é só estes bridges que vamos retirar. Portanto, o high poly e o low poly, vamos pegar neles. Antes de mais, deixem-me só fazer aqui uma coisa, que é, por exemplo, pegar neste no high poly. Vamos pegar aqui, por exemplo, nestas faces que estão aqui e vou fazer, por exemplo, aqui extrude para baixo. E agora faço, por exemplo... não, em vez de fazer extrude, vou fazer I para fazer um inset e depois extrude para baixo um bocadinho. Depois extrude novamente e extrude novamente. Que é para quê? Para ter este corte a direito. Pronto, é uma coisinha simples, nada de especial. Mas vocês já vão ver depois o pormenor disto. Se eu selecionar agora o High Poly, Shift, o Low Poly, eu posso buscar a informação de um lado para o outro. Mas, para isso, vou ter que fazer aqui um setup, que é, vou ter de abrir o Shader Editor. Vou ter de... Não preciso deste Normal Map, vou apagar aqui este Normal Map. Aliás, podia ter utilizá-lo, mas eu vou criá-lo para vocês poderem ver. Vamos criar então um Normal Map. Para isso vou criar uma imagem nova, portanto Shift A, Image Texture. Nesta imagem nova vou fazer New e vou fazer um mapa de 1024 por 1024. É simples, podia fazer 2K, mas não tanto faz. Vai ser Bake Test, que é um teste para vocês poderem ver. Não vou ligar mais nada, não vou clicar nisto aqui, porque isto aqui é só para verificação, está bom assim. É uma imagem preta, nada de especial. Portanto, vou colocar aqui a imagem para vocês poderem ver. Portanto, Image Editor. E Bake Test está aqui. É uma imagem preta, nada de especial. Para fazer então o bake, eu vou ter que ir às definições de render, porque fazer um bake é um render, e o Eevee não faz bake, tem que ser o Cycles, está bem? O Cycles é o sistema de Ray Tracer do Blender, para quem já conhece é óbvio, né? Para quem não conhece é um bocadinho diferente. Se tiverem um computador com uma placa gráfica, podem perfeitamente utilizar o GPU, uma placa gráfica, por exemplo, da Nvidia ou da AMD, ou os Macs novos com o M1, M2, M3 e não sei o quê, podem fazer os GPUs, podem utilizar aqui GPU Compute, e temos que ir aqui abaixo a Bake. Depois há aqui uma data de coisas que temos que mudar. O Bake Type vai ser de Normal. Porquê? Vamos fazer as Normals do nosso objeto. Vamos querer fazer Selected to Active. Isto é muito importante, porque o Selected to Active é o que estamos a fazer aqui em cima. É selecionar o High Poly e depois Shift o Low Poly. Portanto, o Low Poly é o Active. Para mudarmos o Active, com o Control posso fazer isto e o amarelo é sempre o Active. Está bem? Eu posso ter uma data de objetos selecionados com o Control. Vão ser todos laranja, mas o último, que é o Active, é o selecionar, é o amarelo. E o mesmo acontece aqui. Portanto, se este aqui é amarelo, este é laranja escuro e este é amarelo. Quer dizer que o amarelo é o Active, está bem? Conseguem-me ver outra vez? Conseguem-me ver outra vez? Pronto, eu recebo aqui uma notificação, eu consigo olhar, eu não estive a falar nada, não estive a dizer nada, entretanto. Pronto, ok. Eu estou aqui a olhar para o chat também, por isso, pronto, eu calei-me, não disse nada, está bem? O que acontece é... agora já me perdi. O que é que estamos a fazer? Estamos a falar do Bake. Selected to Active faz isto. Podemos fazer uma espécie de extrusão, né, automática, mas para fazermos isto funcionar, vamos ter de selecionar este, Shift este, Selected to Active, e muito importante, temos de ter este selecionado, que é o objeto, é a imagem que está selecionada em si. Não basta tê-la visível aqui, temos que a selecionar aqui, está bem? E depois se eu fizer Bake, vamos ver o que é que acontece. Ele criou-me então uma textura, ok? E essa textura é uma textura normal, cheia de pequenos problemas. Portanto, aqui conseguem ver que aquela definição toda que nós estávamos a fazer, que era espetacular, né? Vai ficar assim pixelizada. Portanto, se eu agora esconder o raio,
selecionar este objeto e para poder aplicar este modelo, não vou poder aplicá-lo já. Eu vou ter que fazer uma coisa muito importante que eu esqueço-me constantemente, que o Blender devia poder arranjar isto, que eu acho que é chato, que é Image Save. Nós temos que gravar a imagem que sai quando fazemos render, porque senão ela desaparece, ela não está protegida. Não existe, não há maneira de fazer fake user desta imagem. Temos que fazer Image, Save e gravar para um sítio qualquer, aqui nos documentos, Baketest 2, que já viram que não é a primeira vez que eu faço isto. E agora sim, como já está gravada a imagem, eu já consigo aceder aqui ao Color Space, colocamos isto em Non-Color, ou RAW, tanto faz. E agora sim posso fazer Shift A, clicar Normal Map, Color com o Color, e o Normal vai para o Normal do material. E agora, para poder ver o resultado, vou ter de ir a Material, do Viewport Shading, para poder ver o resultado. E o resultado aqui está. Eu vou colocar aqui uma luz para poderem ver. Vou colocar assim uma luz para... vou voltar a utilizar o Eevee. E vou utilizar aqui uma luz para poderem ver o que é que se está a passar. Se eu mover a luz de um lado para o outro, vocês podem ver que a informação e o High Poly está desligado. E aquele risco só existe no High Poly, não existe no Low Poly. Isto que nós estamos a ver aqui está a dar informação de cor, não é? Portanto, muito para vocês, isto para alguns de vocês é óbvio, para outros não é tanto. Portanto, isto está muito claro. Se colocar isto aqui, se calhar uma cor mais escura, vocês assim já conseguem ver melhor o que eu quero fazer, e aumentar, por exemplo, aqui o Metallic, vocês já podem ver melhor o que eu quero fazer, mas depois temos aqui este problema. Ok. Como vocês podem ver, reparem o que é que está a acontecer. As normals que nós temos aqui, nós temos aqui, o que é que ele está a fazer? Lembram-se daqueles pontinhos que nós vimos há bocado? Que é estes pontinhos que nós vemos aqui, que estão muito grandes, que eu vou colocar aqui um bocadinho mais pequeninos. Estes normals estão a ser alterados pela imagem. Ok? Isto é muito importante compreenderem. Quer dizer que o que nós estamos a ver agora, este erro que nós estamos, que não é bem um erro, isto é uma particularidade, mas isto está com pouco definição, mas ao longe parece que tem exatamente o mesmo brilho. É claro que eu não vou conseguir fazer o Matte Cap, porque o Matte Cap não funciona com o Normal Maps, mas se eu meter o mesmo brilho e se eu disser que o Roughness é pequeno, e se eu escolher, por exemplo, aqui uma coisa deste género, e desligar aqui o Roughness, pronto, é uma coisa mais parecida, vocês podem ver que o brilho já está a ser feito segundo o Normal Map e não o Low Poly, ok? Portanto, é o Low Poly a mesma, mas é o brilho que está a acontecer. Agora, se forem como eu e se fizerem as coisas demasiado vincadas, que é o que acontecia nos jogos tipo PlayStation 2 ou assim, acontecia muito isto, que era, não havia Normal Maps nessa altura, em PlayStation 2 acho que só 1 ou 2 jogos é que tinham Normal Maps, mesmo assim eram engines específicas. Os Normal Maps foi algo muito utilizado na PlayStation 3, nos jogos a partir de 2006, 2007 e tudo mais. Portanto, o que acontece? Temos aqui este problema, né? É vincado. Portanto, qual é que é a solução aqui? É encontrarmos um equilíbrio entre colocarmos mais geometria no High Poly e no Low Poly, aliás, e não tanto no High Poly. Portanto, se eu voltar aqui a uma imagem assim de dia, reparem aqui outro problema. Temos aqui, né? Vou retirar aqui, vou aumentar aqui um bocadinho o roughness para poderem ver o problema melhor. Temos este vinco aqui, que é o quê? É este problema aqui. Porquê? Porque esta zona está vincada. E porquê que está vincada? Porque a imagem, vamos ver a diferença entre o High Poly e o Low Poly. Vamos ver. Vamos dar outro material ao High Poly para não haver problema. Isto é o High Poly. Vamos apagar. Eu copiei o material, são dois materiais agora, um para o Low Poly e outro para o High Poly. Reparem que aqui o brilho está perfeito, né? Mas aqui está estranho. E se eu voltar aqui, vocês podem ver que, como existe pouca informação de geometria aqui, ele vai ter de
imaginar o espaço aqui, não é? Portanto, o que é que eu recomendo fazer? Colocar mais geometria aqui, no low poly, ou aumentar aqui o tipo de bake. Portanto, vamos voltar aqui ao Cycles. Vamos selecionar o low poly novamente. Vou selecionar esta imagem novamente. Vou cortar isto com o Ctrl botão direito. Vou cortar esta informação. Vou selecionar novamente o high, mostrá-lo high, e este com o Ctrl low. Vou fazer outro bake, mas desta vez com uma extrusão um bocadinho pequenina de 0.01 e este 0.001 também, e vamos fazer novamente bake. Portanto, bake, vai pensar e vamos ver se isto resolve alguma coisa deste, porque não é suposto termos cores estranhas no nosso objeto. E agora ele fez isto, quer dizer que a extrusão não está a funcionar, portanto vamos deixar a extrusão a 0 e vamos fazer novamente bake, ver se isto melhora alguma coisa. Melhorou, pronto. Com o extrusion desligado, melhorou um bocadinho. Não está muito perfeito mesmo assim. Vou aumentar aqui só um bocadinho o X-Ray Distance e eu vou tentar fazer novamente para ver se melhora esta zona. Pronto, não melhora muito, mas de qualquer maneira vou fazer Save, Image Save, e vou colocá-lo outra vez aqui, e vou desligar o Low, vou desligar o High, e pronto, temos aqui o mesmo problema. E onde é que este problema está a acontecer? Será que é no... é nesta zona que está aqui, não é nesta. Eu estava à espera que o problema fosse nesta zona e realmente não está muito problemático. Está problemático... está problemático aqui, realmente está. E aqui também. Portanto, aqui e isto é só mesmo para terminar. Aqui eu estou-vos a mostrar um dos problemas muito, muito chatos do baking, que é, teríamos de criar uma cage e essa cage é algo que vai ter de andar à volta do outro objeto, como se fosse um Solidify, em que ele vai buscar informação a direito. Mas é normal às vezes termos estes pequenos erros. E o que ajuda muito, podemos pintar, por exemplo, no Photoshop, pegar nesta imagem, pintar no Photoshop, e se eu pintar esta zona toda com esta cor que está aqui, ele vai perfeitamente assumir e vai fazer esta zona aqui um bocadinho mais direita. Portanto, às vezes temos de fazer estes toques à mão, temos de criar cages, temos de aumentar a extrusão um bocadinho, ou diminuir, por exemplo, esta, aumentar esta e tentar fazer novamente. Assim não vai dar. Pronto, assim não vai dar, porque temos que selecionar este, Ctrl este em Object Mode, este, Ctrl este em Object Mode, e fazer novamente Bake. E vai acontecer o mesmo problema. Pronto, aqui já melhorou deste lado, aqui também, a extrusão melhorou um bocadinho. Vou fazer File Save e vou colocar aqui e vamos ver se fica ou não. Aqui fica um bocadinho melhor, aqui está claramente estranho, porque existe um sítio onde não existe informação onde não devia existir. Já resolveu aqui esta parte, mas pronto. Isto é um trade-off, é uma coisa que vocês vão ter de decidir se é isso ou não querem, mas a personagem, vocês não vão estar sempre a olhar para esta zona da personagem, vocês vão estar a olhar para a personagem assim. E realmente não vão ver o brilho, mas não vão estar tão preocupados com isto. E se repararem, se começarem a olhar para os videojogos, vocês vão começar a ver muitos modelos assim com estes problemas. E é claro que numa armadura é muito mais fácil ver estes problemas, é muito mais óbvio ver estes problemas e é mais crítico ver estes problemas nas armaduras, porque por causa do brilho, e é o brilho que nos permite ver onde é que há erros. Está bem? Pronto, conseguem ver estas coisas aqui. Isto tem a ver também com o sampling do normal map, porque se repararem não existe nada aqui, não existe nenhum indent, nada, é só mesmo informação de imagem, né? E se utilizarem um PNG com um bitrate manhoso, como eu tenho, vão começar a ver estas coisas todas. Portanto, isto é um showcase de problemas que podem acontecer com normal maps. O truque, às vezes, é utilizarmos um bake maior, uma imagem, fazemos um bake de uma imagem grande, e depois no Photoshop pegarmos na imagem e trazê-la para 1024 com um sampling bicubic. É preferível fazer isto assim, perdemos muito mais, não perdemos tanta informação.
E pronto, vamos só aqui ver as vossas questões. Ok. O Epic não estava, se a Epic não estava a mentir, o Unreal 5 poderíamos exportar modelos do ZBrush diretamente para o motor. Sim, Ricardo, mas depois vai ter que sempre haver otimizadores ou artistas técnicos que fazem a optimização de modelos. Porque assim, quanto mais plafond temos para gastar em polígonos, porque gastá-los só porque sim? Não, vamos poupar para poder colocar mais coisas. Não é? Temos que ser poupados nesse sentido. Ok. Tem escultores que se especializam em low poly e todo o trabalho que se faz em tornar as esculturas em modelos mais leves. É um exercício divertido. Exatamente, Maria. É o trabalho de um technical artist, que é o trabalho que eu tenho andado a fazer, que é um trabalho chato. Muitas vezes há muitos escultores que gostam de fartam-se de ter polígonos. E depois um artista qualquer, ele que faça depois a retopologia e os bakings e isso tudo. E nós aqui queremos tentar fazer isso. Portanto, é difícil. Eu tenho feito bakes pelo Blender, penso que uso uma extensão HP LP com o TexTools. Pronto, o TexTools também é bom. Eu recomendo, para fazer bakes, recomendo um programa antigo que é o Xnormal, mas depois o Xnormal entretanto desapareceu e depois voltou a aparecer, não sei o quê. Recomendo o Baker do Marmoset Toolbag ou do Substance Painter, que são os melhores, que é o que as pessoas utilizam mais. Só que ambos os programas são pagos, está bem? Sim, Jorge, este webinar vai ficar disponível no campus. Pode salvar o vídeo. Sim, Ricardo, mas Jorge, eu recomendo que depois veja através do seu campus virtual, porque depois o vídeo vai ser outro, está bem? O Ricardo, não recomendo que faça isto, porque este vídeo vai deixar de estar disponível. Vai ser o webinar noutro vídeo, noutro site, está bem? Jorge, não, mas o Jorge está a dizer obrigado pela dica, mas não façam isso neste vídeo, porque este vídeo vai deixar. Estes vídeos dos webinars deixam de ficar disponíveis, porque vão ser catalogados e depois colocados no campus noutra conta de YouTube. Portanto, o vídeo não vai ser o mesmo, a webinar é o mesmo, mas não vai ser o mesmo, está bem? Exatamente, Gabriel. No campus vai um estudo de complementos didáticos, exatamente, webinars realizados. Exatamente, Gabriel. Vou ter de sair, tudo bem, pronto. É melhor também mostrar que dá para exportar os UVs. Sim, Ricardo, isto é uma questão também que o Ricardo disse ontem. Se quiserem pintar os UVs, podem simplesmente, para terem isto no Photoshop, se quiserem, podem selecionar com a tecla A, UV, Export UV Layout, e depois podem abrir uma imagem que tem apenas aqui o picotado para poderem desenhar onde querem. E assim podem fazer coisas como, por exemplo, sabem exatamente onde é que é onde apagar os normal maps, neste caso aqui seria aqui onde poderíamos apagar. Podíamos pintar algo como se fosse, por exemplo, pintado como se fosse o Arcane ou aquele estilo mais pintado. Podíamos fazer o que quiséssemos, está bem? Em normal map ou até cor, está bem? Fica a sugestão de usar o TextTools como alternativa. Obrigado, Mariana. Pedro pode deixar no discurso essas referências de programas para bake. Sim, é o Marmoset Toolbag. O 3 ou o 4. O 3 é o mais antigo, mas funciona perfeitamente. O 4 é mais caro, mas não tem muito mais coisas. É como se fosse um Sketchfab, para poder colocar os nossos objetos em tempo real. E o Substance Painter. Só que o Substance Painter, que é da Adobe, funciona bem com o High e Low, as extensões High e Low. Não é HP nem LP, mas também pode-se mudar depois nas definições, também não faz mal. E pronto, vou ter de sair também. Ótimo. Obrigado e bom fim de semana a todos também. Se não tiverem mais dúvidas, excelente fim de semana e vemos então para a semana. Muito obrigado. Espero que tenham gostado. Muito obrigado a todos, sim.